mais uma vez, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas nessa nossa segunda aula do nosso workshop de laser terapia. Dr. Matheus explica. A gente vai hoje mergulhar num assunto muito gostoso e muito prático dos lasers. Tenho certeza que ontem a gente abriu muita cabeça para esse assunto, que é fantástico. E olha só, se ontem você tomou nota de algumas coisas, hoje eu te garanto que você vai tomar nota mais ainda de tudo que a gente tem para conversar. Então, olha lá, estou fazendo lib, deixa eu voltar aqui, a gente fica com uma mão só, tá? Ótimo, porque dentista é assim, a gente se vira, né? Fechouzaço? Então, bora, vamos lá, gente. Vamos mergulhar, quem for chegando aí vai aproveitando e vai entrando. Então, gente, mais uma vez, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, na nossa segunda aula do nosso workshop. Aproveitem ele ao máximo. Ó, quem tirou foto, postou ontem e me marcou no Instagram, eu repostei. A gente conseguiu gerar engajamento, a gente conseguiu fazer com que as nossas redes sociais se interagissem. Então, aproveita durante a aula, vai tirando print, vai repostando, vai mandando mensagem no Instagram, vai postando nos stories para que seus pacientes possam ver também. E hoje nós vamos falar sobre os 5 tratamentos mais vendidos de laser terapia no consultório, quais são os tratamentos que eu consigo mais ter resultado financeiro, e isso com certeza começa a chamar muita atenção da gente, né? Ontem a gente estava conversando sobre as funções das luzes, sobre como os lasers funcionam, e agora mais a gente vai começar a mergulhar na prática clínica e também na parte financeira do nosso consultório. Então, desde ontem a gente tem aprendido, hoje e amanhã, nós vamos e temos entendido em como usar os lasers, os LEDs no nosso consultório e mudar a rotina clínica a partir deles, como agregar procedimentos com laser na nossa rotina clínica e como dar passos maiores, sendo sucesso, sendo referência na nossa carreira, conseguindo ganhar mais. Então, esse consenso dessa informação, ele vai fazer com que realmente eu me destaque, né? Então, claro, cada um almeja o sucesso de uma forma, cada um usa a tecnologia de uma forma e a gente vai trazendo essas informações para que a gente possa otimizar esse processo. E é para isso que eu estou aqui, para conseguir mudar sua rotina clínica, assim como eu faço e já fiz no meu consultório e já construí isso para conseguir ter resultados. Então, vamos embora. Deixa eu me apresentar primeiro para quem não me conhece. Gente, eu sou o Matheus, eu sou cirurgião dentista, eu sou formado pela USP São Paulo. Hoje eu sou mestre em tecnologia de radiações na área da saúde pelo IPEM, também da USP. Sou pós-graduado e habilitado em laser pelo Lelo, que é lá da USP, e tenho pós-graduação em inteligência de negócios, tá? Essa junção da parte clínica com a parte de negócios, ela é super importante para fazer com que isso aqui que eu estou fazendo em mim, ela consiga fazer sentido financeiro e sentido clínico, né? Para que eu possa fazer essas junções e consiga ter mais resultado, consiga trazer isso mais para o meu consultório. Tem artigos científicos e capítulos de livros publicados tanto no Brasil quanto no exterior. E hoje eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Reposição Hormonal, a Sobrepor. Olha que interessante, o ano nem começou, a gente nem terminou o segundo mês dele, e eu tenho o prazer de falar que a gente já tem conseguido levar essa informação, levar o conhecimento mais adiante. Já consegui publicações internacionais de alguns trabalhos, as aulas no CIOSP, lotamos mais de 10 aulas dentro da grade do CIOSP, dentro dos estandes e também na grade principal. E esse conhecimento adquirido, gente, conseguiu me levar até num evento da CIMED, não sei se vocês conhecem a CIMED. A CIMED é um dos maiores, é o terceiro maior laboratório farmacêutico do Brasil. O faturamento deles previsto para esse ano de 2024 é de 5 bilhões de reais, e eles fizeram um evento exclusivo para 100 influenciadores no escritório da CIMED durante o CIOSP. Eu tive o prazer de ser convidado e estar lá nesse evento, para conhecer os produtos de harmonização que eles estão trazendo para o mercado. Então, foi uma honra poder ter recebido esse convite, conversei muito com o João Adib, com a Carla também, e é muito legal ver como o nosso conhecimento leva a gente longe, né? E esse ano mal começou, imagina, os eventos maiores aí foram em janeiro,
E aí, tendo esse prazer de publicar artigo, ter esses convites e poder mostrar que, como eu falei para vocês, né, o nosso conhecimento no Brasil ele é formador de opinião, principalmente na área da laser terapia, eu estando dentro desse processo, conseguindo levar a gente mais longe, já fez muita diferença e o ano só está começando. E para nós, aqui no nosso workshop, 2024 começou valendo a partir de ontem, que a gente está trazendo essas informações, trazendo toda essa nossa rotina, essa nossa prática de laser terapia para o nosso dia a dia, já ontem explicando muito disso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quem que você quer se tornar? Eu tenho mostrado um pouco do que eu tenho feito. Um pouco porque muitas das coisas não dá tempo da gente mostrar que a gente está fazendo. Mas você também quer crescer, você também quer se tornar o quê? Quem é você? No que você quer melhorar? Isso foi o que a gente conversou ontem. Ah, mas Matheus, eu tenho muita insegurança em trabalhar com laser, eu não sei direito como fazer. É o laser mesmo que vai fazer a diferença da minha rotina clínica? Nós passamos por isso, né? E depois a gente foi para quais os 3 maiores erros que nos impedem de trabalhar com lasers, entender a diferença de laser de alta e laser de baixa potência e como o laser me faz ser um profissional acima da média. Esses foram os pontos que a gente conversou ontem. E assim, eu gosto muito de reforçar e revisar esse assunto, porque eu sei que esses são problemas que a gente encara no dia a dia e que muitas vezes fazem a gente empacar no que eu estou fazendo, né? Ou em trazer a tecnologia para o consultório. Né? Comentei para vocês que o primeiro erro, e que me faz empacar demais na prática clínica, é diagnóstico, é não acertar o que eu tenho que tratar. Né? Se o que eu tenho para tratar tem indicação de usar os lasers ou não, o que é que eu estou tratando, qual a resposta que eu espero daquele tecido, daquela patologia frente ao laser, e que se eu não sei o que eu estou tratando, realmente, eu vou patinar. Se eu não sei qual laser escolher, qual laser usar, então eu preciso ter justamente esse controle de diagnóstico, controle da tecnologia, de como fazer o uso, né? Como é que eu irradio? Como é que eu faço? Como é que eu posiciono? Por que o Matheus pôs uma pulseira? Tudo isso é questão de gente de estudar. É questão de eu saber onde procurar, ou de saber o que eu tenho que buscar para conseguir ter melhores resultados, né? Então a gente passou por esses pontos e a gente vai avançar um pouco além, porque esses pacientes, o paciente da afta, o paciente do herpes, o paciente da quelite, eles estão no meu consultório o tempo todo. E aí, se eu não sei, se eu não domino o diagnóstico, se eu não consigo entender se é um herpes ou uma afta, vai ser difícil de eu saber se tem indicação de laser e qual resposta esperar, qual laser usar, qual protocolo usar. Então, muitas vezes eu preciso voltar a estudar, mas esses caras estão no nosso consultório o tempo todo. O paciente da DTM, o paciente da prótese, o paciente da dentística, eles estão no nosso consultório o tempo todo. E como eu falei ontem, o laser de baixa potência, ele é analgésico, anti-inflamatório e biomodulador. Então, ele vai ter alguma indicação para eu usar e potencializar meus resultados dentro desses tratamentos desses pacientes que estão no meu consultório o tempo todo. O paciente do pós-cirúrgico, o paciente do implante, o paciente da pério. Esses pacientes estão comigo o tempo todo. E se eu olho para isso, o cara do trauma, o paciente da horta, o paciente da endo, e não sei nem por onde começar, eu preciso voltar lá atrás, estudar, rever a parte de diagnóstico, rever a parte de tratamento, para justamente entender. Para o paciente da mucosite, o paciente da doença periodontal avançada, o paciente do trauma, da fratura, todos esses pacientes eu tenho indicações de laser terapia. Então eu preciso começar a acostumar o meu cérebro a fazer um diagnóstico muito rápido, preciso, e seguir o caminho para poder tomar a decisão correta. Se eu não tenho essa ordem, se eu não sei como fazer isso, realmente eu vou ficar empacado e o laser não vai servir para mim. E, na verdade, vou ser sincero, não é só o laser que não vai servir, tá? Talvez a odontologia não sirva para mim. Eu sei que são palavras meio duras, mas se eu não sei diagnosticar, eu não vou conseguir tratar. Se eu não sei diagnosticar, eu não sei tomar a decisão se eu tenho que usar o laser de alta ou laser de baixa potência. E como a gente viu ontem, a diferença desses lasers, ela é super importante e me faz, pensar.
Lembra? O laser vermelho, o laser de baixa potência, o laser vermelho, ele vai atuar na mitocôndria e vai ser muito usado em tecido mole. O laser infravermelho, ele por ter atuação de forma diferente, ele vai atuar muito em dor, nervo e osso. Então eu não posso mais, eu não devo mais empacar por não saber nem por onde começar. A tomada de decisão, a minha tomada de decisão, ela vai seguir um fluxo, vai seguir um caminho, mas essas coisas não vão mais me atrapalhar, ou não devem mais me atrapalhar. Lembra que o laser de alta eu vou usar se eu quero cortar, se eu quero fazer uma série de outros tratamentos. Tem uma parte linda da parte das luzes, onde a nossa tomada de decisão, olha, dei um spoiler aqui para vocês, hein? Ela vai estar muito definida com a cor que eu vou usar. A gente tem receptores específicos para cores diferentes nas nossas células. E dependendo da cor que eu escolho, eu vou ter resultados diferentes. Então, tudo começa no diagnóstico e na minha tomada de decisão para definir, poxa, peraí, eu quero cortar o osso ou eu quero estimular o osso? Eu quero cortar o dente ou eu quero estimular essa polpa? Então, tudo isso vai fazendo com que eu tenha uma tomada de decisão, e nós conversamos sobre isso ontem, para que eu consiga limpar essas coisas da minha cabeça e seguir adiante. Muita gente fica me perguntando qual laser que eu uso, qual laser que existe no mercado. Então, eu gosto de mostrar para vocês as opções que a gente tem no mercado, as opções que a gente encontra, né, para poder trabalhar. Esse laser aqui que eu uso é o laser da Laser Smile, esse primeiro da esquerda, o Laser Hand, que é um laser sem fio de vermelho e infravermelho, ele faz ILIB, e hoje você vai encontrar ele no mercado por 4.800. Então, gente, agora vamos embora, vamos conversar sobre os 5 procedimentos mais rentáveis com o uso dos lasers e LEDs no consultório, tá? Claro, vocês sabem que eu falo pra caramba, então eu vou falar aqui dos 5 tratamentos que eu tenho no consultório que mais me trazem retorno, e vocês vão ver que são os lasers de baixa que a gente vai falar, tá? Um laser muito mais acessível que eu uso em 99,9% de tudo que eu faço, tá? E qual é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento é a hipersensibilidade. Gente, tem muita gente com hipersensibilidade no Brasil, tá? Então, eu preciso saber que com laser eu consigo compor de forma mais ordenada o tratamento da hipersensibilidade do meu paciente. O segundo tratamento é o tratamento da DTM, onde eu vou associar, inclusive, o laser local ao laser sistêmico. Por isso que o ILIB vem aí em terceiro lugar dentro dos procedimentos que eu faço, tá? O quarto procedimento é a descontaminação bucal. Não chamo mais profilaxia, não chamo mais limpezinha, vou mostrar para vocês. E o quinto, ele vem de encontro aos tratamentos de Hoff, as gestões de pele que a gente pode fazer. Vamos lá? Primeiro assunto, hipersensibilidade dentinária. Bom, o laser, ele é um anti-inflamatório, analgésico, um biomodulador. Eu preciso saber acompanhar o mercado. E que dica que eu dou aqui para vocês? A hipersensibilidade dentinária, ela afeta 35% dos brasileiros em algum grau, tá? Em algum grau, a hipersensibilidade dentinária, ela afeta. E esses caras estão no seu consultório. E se você não está tratando eles direito, você literalmente está perdendo dinheiro. Então, está mais do que na hora de você inserir o laser dentro do rol de tratamentos que você tem dentro do consultório para o paciente que tem hipersensibilidade. Eu tive o prazer e tenho o prazer de trabalhar com o professor Aldo Brunhera Júnior, que foi o cara que em 2001 foi convidado pela NASA para desenvolver um tratamento para hipersensibilidade para astronautas. Sabia que astronauta tem muita dor quando ele está fora da Terra? Porque a baixa pressão, né, como esse cara está fora da nossa pressão atmosférica, ele acaba tendo um negócio dentro do dente dele que chama barotrauma. E os caras da NASA não sabiam o que fazer. E lembra que eu falei para vocês que os brasileiros são formadores de opinião? Ó, faz tempo dentro do laser. E chamaram o professor Aldo e a equipe dele para fazer e desenvolver um protocolo de laser para tratar os astronautas, essa hipersensibilidade dos astronautas, inclusive enquanto eles estavam em missão fora da Terra. E o que eles perceberam? O que o professor Aldo percebeu e conseguiu publicar isso lá em 2001? Que o laser infravermelho, em 3 joules por ponto, ele consegue reduzir
a dor imediatamente. Então, se eu tenho um paciente com hipersensibilidade e eu irradio o dente dele com infravermelho, eu vou abaixar a dor imediata. E de forma tardia, o que a gente faz quando eu estimulo aquela polpa com o laser infravermelho é que essa polpa ela vai produzir uma dentina reparativa, uma dentina reacional, e vai se isolar de dentro para fora, vai depositar dentina onde eu tenho essa comunicação com o meio externo. Então, eu tiro a dor do paciente de forma imediata e protejo esse dente de forma tardia para que ele pare de sofrer com esse problema. E como é que a gente trata a hipersensibilidade dentinária? A gente usa o laser infravermelho em 3 joules por ponto e nós fazemos 4 pontos nos dentes. A gente faz a irradiação na região cervical, num ponto mesial, num ponto médio e num ponto distal, sempre mirando o meu laser em direção à polpa. Faço esses 3 joules em cada ponto, vou lá na região apical, como se eu fosse fazer uma anestesia infiltrativa, e entrego mais 3 joules de energia de infravermelho lá. Eu faço esses pontos a cada 48 ou 72 horas, 5 sessões, e associando esse tratamento ao meu verniz de flúor, ao meu ajuste que eu vou fazer naquele elemento, no ajuste da parte química, na parte física de escovação, eu potencializo a resposta analgésica do meu paciente. E aí, resumindo tudo isso, trocando em miúdos, quando eu falo para o meu paciente, eu faço o teste do ventinho, ele tem dor, eu irradio ele com um laser, jogo o ventinho e ele já fala que a dor diminuiu, eu ganhei esse meu paciente para sempre. Porque eu falo para ele, ó, eu controlo até sua dor aqui, tá? Eu não estou fazendo um milagre, eu estou fazendo um tratamento. Então, essa dor vai aliviar, mas eu vou, dentro do meu plano de tratamento, conseguir conduzir esse paciente de melhor forma. Então, normalmente, o paciente vem fazer profilaxia comigo, ele não vai fazer só profilaxia. Normalmente, esse cara, ele está dentro dos 35% da hipersensibilidade. Eu não sou mais o dentista que só ajusta a parte química dando uma pasta diferente. Falo, olha, a gente vai entrar com um protocolo de dessensibilização para você poder ficar em paz. Ah, galera, esqueci de falar para vocês. Hoje eu não vou conseguir ficar parando para tirar dúvidas, mas amanhã, no final da nossa aula, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Então, anota a sua dúvida aí, para a gente poder, se eu não sanar essas dúvidas até o final da aula, das nossas aulas, a gente conversar amanhã, beleza? Então, gente, olha só, eu faço essa irradiação a cada 48, 72 horas, 5 sessões, dentro do meu tratamento eu vou conseguir evoluir. É claro que eu não vou formar dentina reparativa reacional na primeira sessão, não é assim que funciona. Por isso que na hipersensibilidade a gente se arma, se cerca de cuidado para poder ter melhor resultado. Mas o meu paciente ele fica apaixonado quando ele percebe que a dor diminuiu. E o que o laser infravermelho ele faz quando eu irradio essa polpa? Ele pega o meu limiar de dor e levanta esse limiar de dor. Ele pega esse processo inflamatório que está acontecendo naquela polpa, que está acidificando aquela polpa, e ele faz com que ela desinflame. Lembra que o infravermelho é anti-inflamatório? Então é isso que eu estou fazendo. E eu falo para o paciente, ó, não é mágica, hein? O que a gente vai fazer é ciência, baseada inclusive em vários artigos científicos. Então, nessas fotos que vocês estão vendo, olha que legal, eu coloquei uma foto aí de um paciente durante um clareamento com dor. E a gente pega o infravermelho, vai lá e desinflama. Eu levo o meu analgésico direto naquele dente. Então, eu controlo muito melhor esses passos. Então, hipersensibilidade é o primeiro tratamento. E assim, gente, a gente faz demais e compõe o tratamento e a gente consegue evoluir demais esses casos com resultado muito melhor. Tá? Um caso que caminha muito junto com a hipersensibilidade é a DTM. Poxa vida, se eu tenho um anti-inflamatório, um analgésico, um biomodulador aqui, e o meu paciente tem dor à palpação, ele tem dor nos trigger points, preciso deixar uma coisa bem clara. O laser sozinho, é óbvio que ele não vai resolver a DTM, tá? Ok. Mas, da mesma forma que eu consigo reduzir a sensibilidade desse paciente, se você está com o seu laser aí, faz palpação, vê se você tem algum ponto gatilho aí, algum ponto de dor. Pega seu laser em 4 até 6 joules
de energia, irradia esse ponto. Toca perpendicular, faz 6 joules e experimenta. Você vai ver que a dor aliviou. Tem vezes que você não consegue nem moldar o paciente na primeira consulta, de tanta dor que ele tem. E aí você vai ser do tipo que dá uma Dexa 4 miligramas para conseguir moldar o paciente? Não, não. Eu pego o meu infravermelho, normalmente em 6 joules por ponto, e vou fazer 4 pontos ao redor da minha articulação, um ponto central, e se ele tiver dor em posterior à cápsula, eu vou lá dentro do ouvido dele, em direção à cápsula, e vou irradiar mais 6 joules. Tá? Vou fazer esses pontos, então eu sempre faço o ponto central, em cima da articulação norte, sul, leste, oeste. Se tiver dor posterior à cápsula, vou fazer também. E em todas as origens e inserções dos músculos da mastigação, onde ele tiver dor à palpação, eu vou irradiar também. Termino de irradiar, faço novamente a palpação e pergunto para ele, e aí, como é que tá? Ai, nossa, aliviou mais do que esses remédios que eu estava tomando. Perfeito. Volta amanhã que a gente vai irradiar de novo, deixa eu te moldar, deixa eu pedir exames complementares e vamos em frente nesse tratamento. Dessa forma, eu componho o meu tratamento, eu saio daquele nível de que faz só plaquinha e mudo o patamar do meu tratamento. Eu não cobro do meu paciente o laser a mais. Eu cobro do meu paciente um tratamento. Então, a gente consegue ter um resultado e uma performance clínica muito diferente dentro disso. Sabe em qual paciente você vai usar esse protocolo? Você vai usar o protocolo de DTM naquele paciente que você fez uma endo e ele ficou muito tempo de boca aberta. Você vai terminar a endo ou vai terminar a cirurgia que você fez e além de fazer os pontos da cirurgia, você vai irradiar diretamente na articulação para já começar o processo de anti-inflamação, de desinflamação daquela articulação que você sobrecarregou. Não é lindo você tratar e já falar para o paciente, olha, além de cuidar do seu problema, eu já estou cuidando de prováveis incômodos que você possa ter. E aí meu paciente melhora. E ao invés de eu cobrar R$1.000 da minha plaquinha, eu cobro R$2.000 do mesmo paciente com um tratamento muito mais completo com o uso do laser e que ele vai falar no almoço com a família que o dentista dele está fazendo um negócio que tira a dor na hora e que nem deu remédio para ele tomar. Então a gente muda de patamar no nosso cuidado com o nosso paciente no cara da disfunção. Então olha só que legal. Os pontos do infravermelho, tá vendo que às vezes eu até aperto um pouquinho, eu sempre pergunto para o paciente, está sentindo dor? Não. Então eu vou um pouco mais fundo para chegar na articulação, para conseguir vencer esse tecido. O laser infravermelho, ele penetra aí 2, 3 centímetros, tá? Mas a gente consegue ter esse tipo de controle. Olha lá, paciente de óculos sendo irradiada para poder aliviar a dor imediatamente. Gente, isso aqui é o dia inteiro no consultório. Seja por causa da queixa do paciente, que é DTM, ou de algum procedimento que eu venha fazer, que eu deixei esse cara mais tempo de boca aberta. Faço a palpação, encontro onde tem dor, faço os pontos norte, sul, leste, oeste, irradio essa articulação, testo, tem dor em masseter, origem e inserção, tem dor em temporal, tem dor em occipital, vou me irradiar também. E a gente consegue ter um alívio instantâneo dessa queixa. E é muito legal, porque a hora que você termina e o paciente percebe que melhorou, ele te olha com um olhinho tão lindo, com um brilho no olhar, que ele fala, essa dor você tirou com a mão. Você acha que você precisa gastar com marketing quando você tira a dor com a mão? Não, né? Não precisa. Você acha que você precisa gastar com marketing quando você faz no consultório uma técnica que é chamada de soro da juventude a laser, que é uma técnica antioxidante para 2 pontos. O ILIB, ou a laser terapia sistêmica, é uma técnica de irradiação que a gente faz laser vermelho na artéria radial e a gente leva a energia da luz para o nosso sangue. E, pessoal, quando eu falo energia, eu não estou falando de nada místico, eu estou falando de luz, tá? De luz. Quando acaba a energia da sua casa, você fica sem luz. Não é que fica nada místico quando acaba a energia, que vai te dar azar, não é nada disso, tá? Quando eu levo energia para o meu sangue, o meu sanguinho está cansado e eu terminei aqui minha irradiação,
que eu fiz com o Matheus nesse momento que eu fiquei, nesses 30 minutos aqui? Eu fiz uma terapia antioxidante. Porque eu estou desde manhã no consultório, a gente teve aula ontem, fiquei conversando com vocês depois da aula, lá no Instagram. A gente cansa. Precisei sair do consultório para fazer atendimento da paciente na UTI. Então, a gente fez todo esse caminho, a gente fez todo esse processo de estrago. Quando eu levo o laser para o meu sangue, eu faço um tratamento que vai ajudar demais no meu sono, no meu estresse, na minha disposição, vai ajudar no combate de radicais livres, vai melhorar a minha oxigenação, vai beneficiar, paralelamente, tratamentos de doenças degenerativas, cerebrais, diabetes, doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças do sistema vascular periférico, doenças do sistema respiratório, asma, bronquite, etc., cicatrização em geral, efeito antiplaquetário, analgésico, anti-inflamatório e vasodilatador. Eu faço proteção cardiovascular com ILIB. Então, assim, dentista é um bicho estressado que por si só já devia fazer ILIB o tempo todo, tá? Ou seguindo os protocolos, para fazer proteção vascular, tá? Além disso, estimular a produção de prostaglandina, diminuindo dor, estimulando a produção de serotonina, gerando bem-estar, auxiliando no combate de sintomas de TPM, estresse, enxaqueca e dor lombar, tudo inflamatório, chamada de soro da juventude a laser, e que vai fazer com que eu tenha disposição, energia, bem-estar, relaxamento e rejuvenescimento. Que eu acho que são várias coisas que a gente quer e precisa, né? Então, quando eu faço a laser terapia sistêmica, quando eu faço o ILIB, o que eu estou fazendo aqui com a minha paciente? Às vezes eu estou ajudando no estrago que a DTM está fazendo, no estrago que a doença periodontal está fazendo naquele corpo, no estrago que a apneia está fazendo naquele organismo. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo, eu usei esse exemplo com vocês ontem, né? E eu sempre falo isso com os meus pacientes. Imagina que você é um vaso de terra e que eu vou plantar uma sementinha. Se essa terra não está boa, talvez nem brote o que eu quero plantar. Então eu falo, vamos preparar esse terreno? Essa conversa eu não tenho só com laser sistêmico, tá? Eu tenho essa conversa quando eu vou falar com o meu paciente sobre doença periodontal, infecção endodôntica, com um paciente que tem raiz residual na boca e que não tirou, no cara da DTM, no cara da... Eu tenho essa conversa sempre. Então, o laser sistêmico, eu confesso para vocês que ele é parte principal e coadjuvante em vários tratamentos no meu consultório. Você acha que eu vou fazer botox num paciente que está inflamado? A terra está ruim, eu vou plantar, meu botox vai durar um mês. Então, o ILIB, ele anda demais junto com esse conceito de eu pensar na saúde do meu paciente como um todo, porque ele me ajuda a antioxidar, ele me ajuda a desinflamar o paciente, me ajuda a trazer qualidade de vida. Então, ajuda a regular o sono. É assim, ó, você nunca fez ILIB, se você infelizmente nunca fez laser sistêmico, você precisa fazer. Você precisa experimentar dormir depois de fazer ILIB. Você precisa experimentar a energia que você tem no dia seguinte. Eu sou uma pessoa que é elétrica, mas às vezes quando a minha bateria está baixando, eu empurro ela de volta com laser. Então eu tenho um controle do meu organismo muito mais intenso. E aí a minha conversa com o meu paciente muda demais. Quando eu falo para ele que eu não vou fazer uma limpezinha, que eu não vou fazer uma profilaxia, que eu vou fazer um protocolo de descontaminação bucal completo nele. E qual que é o meu protocolo de descontaminação completo? Além de eu fazer raspagem, polimento, fio dental, etc e tal, eu uso laser vermelho e LED violeta para potencializar 2 itens da minha profilaxia. Eu uso 2 joules do meu vermelho para ele não ficar nem com sensibilidade, nem com dor depois de eu fazer a raspagem. Entende? Eu faço a raspagem, a gengiva está inflamada, ela está dolorida, o cálculo, a hora que ele solta, ele machuca. Então, eu já venho com um laser vermelho para poder fazer a desinflamação, a analgesia
daqueles dentes, daquele tecido periodontal. Então, eu faço 2 joules dele, normalmente 2 joules por arcada, para a gente conseguir ter esse alcance. E a luz violeta, o LED violeta vai ter 2 funções. A primeira é que tem alguns trabalhos demonstrando que o LED violeta, ele potencializa a ação tópica do flúor. Então, se eu faço fluoroterapia no meu paciente, eu venho imediatamente com a luz violeta e eu aumento até de 20% a 40% a formação ou a transformação desse flúor em fluoreto e aí, consequentemente, na estrutura de dente para fazer a proteção. E, ao mesmo tempo, além de usar o laser, o LED violeta, para fazer esse processo de ativação do flúor, a luz violeta ela tem também uma capacidade bactericida. Pequena, mas ela tem. Como é que a gente percebeu isso? Nas primeiras pesquisas que a gente fazia de clareamento com LED violeta, sem gel, a gente percebia que a placa bacteriana do paciente ia embora. Isso porque a luz violeta ela tem essa atuação em cima da placa. Então, eu faço um protocolo de descontaminação, eu faço um protocolo de raspagem, e ainda, como eu vou fazer 5 minutos de LED violeta, eu faço 2,5 minutos de LED violeta, descanso 30 segundos e mais 2,5 minutos. Eu vou dar uma leve clareada no dente do meu paciente, já faço uma introdução para ele depois da profilaxia do clareamento. Então, minha profilaxia acaba sendo minha propaganda do clareamento. Então, eu uno todas essas informações, todas essas dentro de um pacote, que eu vou gastar aí mais 6 minutos além da minha consulta, tá? 2 joules é 20 segundos de luz. Então, eu vou fazer 40 segundos de vermelho e depois mais 5 minutos de LED violeta. Você gasta 5, 6 minutos, 7 minutos a mais do seu tratamento e você pode fazer como eu, que eu cobro R$100 a mais do que a minha profilaxia era antes de eu fazer descontaminação bucal. Eu cobrava 250, hoje eu cobro 350. Eu não tive um questionamento. Há mais de 3 anos que eu tenho feito isso. De algum paciente falou, mas eu não quero. O paciente ele sai apaixonado. Eu tiro essas fotos, eu sempre mostro para eles, mando no WhatsApp, falo, olha que lindo, você viu, você nem sentiu nada, e olha só que legal, você não vai ter dor. E eles falam, realmente, depois da limpeza eu não tive sensibilidade. Gente, é isso. É usar as luzes dentro do meu contexto, dentro do meu negócio. E o quinto ponto, na gestão, nos preparos de pele. A gente entende que as luzes, quando a gente faz ROF, a gente não faz bioestimulador. A luz, ela funciona e atua como um fotobioestimulador. O que é isso? Lembra que eu falei no começo que cada cor de luz interage com o tecido de uma forma? Ou vira ou ativa um receptor diferente? Então, aqui na gestão de pele, nós vamos usar outras cores de luzes, além de vermelho e infravermelho. Nós vamos usar âmbar, nós vamos usar o violeta, nós vamos usar o azul, nós vamos usar o verde. E a gente vai conseguir ter resultados de potencialização de pele. Então, o que eu estou fazendo aqui com LED azul nesse tratamento? A luz azul não é a luz azul do seu fotopolimerizador, hein? A potência, a energia é completamente diferente. Você vai queimar a pele do paciente se for usar a luz azul do foto, hein? É de equipamento de estética. A luz azul, ela melhora a hidratação da pele, ela faz clareamento de mancha e ela faz descontaminação de pele acneica. Essas são funções novas de cor, né? Eu tinha falado só de vermelho e infravermelho. A luz azul tem essas funções. Eu consigo usar o meu vermelho como anti-inflamatório e analgésico depois de um preenchimento labial. Tranquilamente. E sabe o que é legal? Meu paciente da ROF, quando ele faz preenchimento labial, ele fala assim, nossa, mas não ficou inchado, não doeu. Culpa minha. Você acha que minha paciente me troca por outro? Não me troca. Tá? Não me troca, porque
é um tratamento completamente mais avançado. Dou gelinho para o paciente? Dou gelinho. Faço medicação? Faço medicação, mas faço laser. E eu sempre falo, cara, o laser é mandante. Se o paciente tem gastrite, não quer tomar remédio, eu falo, vamos só no laser? Fica ótimo, tá? Com o laser, eu consigo fazer, sabe o quê? Analgesia prévia à injeção da toxina e consigo potencializar o efeito da minha toxina botulínica. É isso aí que você me ouviu falar mesmo. Lembra do meu terreno biológico? Então, quando eu faço minha irradiação com 2 joules de infravermelho antes de cada ponto de injeção de Botox, ou de qualquer outra toxina que você use, eu estimulo a membrana da minha célula a ficar mais responsiva, a funcionar melhor ao estímulo da toxina. Então, eu consigo fazer, literalmente, com que a minha toxina dure um pouquinho mais. Ao mesmo tempo que eu faço isso, quando eu faço a irradiação, a entrada da minha agulha dói menos ainda para o meu paciente. Então, aqui vocês estão vendo uma foto, paciente sedada com óxido nitroso, eu com laser na mão e a seringa na outra. Gente, eu cobro R$1.800 para fazer Botox, tá? Eu cobrava 1.400. Eu subi para 1.800 com laser e sedação, eu faço Botox em 15 minutos. Sem dor, potencializando o resultado, com o uso de tecnologia, tá? Então, o laser, ele é fantástico. Tá aí um quadro que já nós vamos combinar, mas se quiser tirar um print, tira o print aí, explicando o que cada luz faz, ou cada cor faz, como indicação, né, também na nossa pele, nos preparos e na gestão de pele, e você vai entender por que eu associo ele tanto à ROF. A luz azul, como eu expliquei para vocês, ela faz hidratação, descontaminação, iluminação e clareamento de manchas. A luz âmbar, que é o amarelo alaranjado, ele tem atividade ribossômica, ele estimula a síntese de proteína e ação antiglicação. Eu faço fibra colágena mais espessa e mais densa. Então, você trabalha com ROF, faz bioestimulador, microagulhamento, você não usa luz, você não está trabalhando em máxima para o seu paciente, porque só a luz âmbar, sozinha, ela consegue fazer cuidado com a pele, consegue ajustar poro, é fantástico. O infravermelho controla a dor, faz permeabilidade de membrana, por isso que potencializa o Botox, e faz um negócio que chama efeito lifting temporário. Ele faz com que meu fibroblasto ele contraia um pouquinho, então eu consigo fazer um efeito lifting facial, que é o famoso efeito Cinderela. O vermelho vai atuar muito com a nutrição e com a microcirculação, e o violeta ele tem uma ação parecida com a luz azul, mas ele consegue também ter, além de estímulo de oxigenação tecidual, ele consegue, pela alta energia do fóton, fazer lipodistrofia, consegue fazer celulite, gordura localizada. Eu sei, sai um pouco da nossa área, mas quem trabalha com corporal sabe o quanto que é legal. A luz violeta, ela potencializa esses efeitos, além de eu conseguir fazer clareamento com ela. Não é doido isso? Não é lindo e maravilhoso? Não é perfeito e nota 1000? Por isso que o laser me faz ter tanto sucesso. Por isso que os LEDs me fazem ter tanto sucesso. Porque com esses cuidados, a gente já entendeu que com laser a gente consegue fazer muita coisa, né? A gente consegue ter muito, muito resultado. Então, esses, gente, são ideias para você começar a aplicar amanhã no seu consultório, tá? São procedimentos que você consegue fazer a adição deles dentro dos seus procedimentos de forma fácil. Isso vai conseguir te fazer mostrar para o paciente o que a luz faz e ganhar melhor. Só que com laser não é só isso que a gente faz. E eu quero aproveitar 5 minutinhos aqui para conversar com vocês também sobre outras coisas que os lasers podem fazer, que eu faço no consultório, que eu tenho muito sucesso, que eu consigo ser referência na minha cidade e fora daqui também, trabalhando com as luzes, e que você pode conseguir fazer também. E que você muitas das vezes nem sabe que existe e está chupando o dedo reclamando que a odontologia está difícil. Esse cara aqui está no seu consultório o tempo todo, o cara da afta está o tempo todo. E se você manda ele embora, porque está com afta hoje, eu não vou conseguir trabalhar, o mercado vai te comer. E nós combinamos, eu e você aqui, antes da gente começar, ontem, que nós vamos mudar. Hoje, a música que estava tocando antes de começar foi sem querer, mas eu achei ela fantástica. Os dias de cão acabaram. Então, ao invés de você falar para o seu paciente, vai embora, você está com afta, você vai falar assim,
Vem aqui que eu vou cuidar dessa afta como ninguém cuidou antes. Vou pegar meu laser vermelho em 2 joules por ponto, vou fazer um ponto central nessa afta. Cuidado na hora de tocar, tá doendo, tá? Vai devagar, se precisar não tocar, ficar um pouquinhozinho afastado, pode ficar. Você vai fazer um ponto central e 4 pontos ao redor. Mas, Matheus, ao redor, sim, o tecido ao redor da afta está totalmente acidificado por causa do processo inflamatório. Então, trate o tecido em volta, que você consegue. Analgesia com vermelho. Matheus, mas você falou que era um infrador. O vermelho também consegue fazer analgesia, tá? Numa intensidade menor, mas o que eu quero no cara da afta? Que ele cicatrize muito rápido. E a luz vermelha, por ser uma luz altamente energética, ela consegue fazer com que eu tenha um resultado muito legal também, tá? Muito legal mesmo dentro desse processo. Então, eu falo para o meu paciente assim, vem cá que eu vou cuidar de você. Já viu fazer laser em afta? Ele vai ficar com medo que ele vai ficar pensando que é laser igual do Star Wars, que corta. Tá? Você falando, não, ó, calma, o laser que eu vou usar é o melhor laser do mundo, que é o laser de baixa potência, e ele vai ajudar a cicatrizar tirador. Bora, bora. Irradia ele e pede para ele passar a língua e experimentar. E aí, amorteceu? Amorteceu. Até amanhã. Ah, ainda tá doendo um pouquinho. Faz mais 2 joules em cima. Amorteceu? Até amanhã. Eu não cobro, gente, para fazer tratamento de afta, tá? O meu paciente da afta, ele é o cara que faz minha propaganda. E ele já é meu paciente que eu estou tratando mesmo. Então eu falo, vem, 2 joules de vermelho, um ponto central e 4 pontos ao redor. E ele vem ali, mas tem paciente que nem volta, porque ele cicatriza rápido, ele fica sem dor. Eu falo, amanhã volta se estiver com dor. Vou fazendo normalmente mais 1 ou 2 dias. Essa afta já era, ia ficar enchendo o saco dele a semana inteira, e ele fala para todo mundo que você tirou a dor dele com a mão. E esse cara tá lá e você manda ele embora. A gente precisa acabar disso, de fazer isso de uma vez por todas. Se o seu paciente da orto, ele tem, ele tá com machucadinho por causa do fio, você vai parar de só dar a serinha para ele. Você vai pegar o seu laser, vai irradiar onde fez o machucado para cicatrizar mais rápido, porque aquela lesão, aquela úlcera, nada mais é do que uma afta com causa, né? Então, basicamente, é esse racional que eu quero que vocês tenham. Eu tenho uma lesão. O laser é um analgésico, anti-inflamatório e um cicatrizador. Eu vou usar o laser. Não se preocupa com o protocolo agora, tá? Não se preocupa com o número, tá? Se preocupa com entender como é que eu penso, como é que a gente pensa. Se o paciente da mucosite, ele está no meu consultório, ou se eu tenho um paciente, se eu estou numa cidade pequena, onde as pessoas têm mucosite e ninguém trata, cara, o mercado está aí dando uma risada para você, falando, vem ganhar dinheiro, vem cuidar desses pacientes comigo, vem. E mucosite é uma afta com causa. Químio ou radioterapia que causam esse problema. E aqui eu trago uma informação importante para vocês. De cada 55 pacientes com mucosite oral grau 3 e 4, e aqui eu estou falando de qualquer mucosite causada por qualquer coisa, pode ser transplante, pode ser por causa de radioquimioterapia. De cada 55, 41 desenvolvem infecção sistêmica e 5 morrem por causa da infecção da mucosite que não foi tratada, não do câncer. Por isso que quando alguém me chama na UTI, eu corro atender. Porque a gente é capaz de fazer esse tipo de diferença no nosso paciente. Sobre como cobrar, eu vou falar amanhã. Tá bom? Primeiro você tem que entender o caminho de como a cabeça pensa. O cara tem uma mucosite oral causada por radioterapia. Então, olha lá, eu usando 2 lasers para fazer um tratamento de um paciente de prevenção de mucosite oral. Uso 2 lasers porque eu ganho tempo, não é melhor ou pior, só é mais rápido, tá? Só é mais eficiente com laser vermelho, tá? Mas mucosite oral a gente trata com laser vermelho em 3 joules por ponto todos os dias enquanto tiver mucosite, ou como prevenção durante as sessões de radioterapia, ou depois de cada quimioterapia, ou durante um transplante de medula óssea, onde eu vou fazer imunossupressão absoluta desses pacientes. E o paciente não vem só com mucosite oral. O paciente de radioterapia, muitas das vezes, ele desenvolve isso daí, ó, chama radiodermite, que é queimadura por radiação.
E a gente trata, olha aí, começo da semana do lado esquerdo, final da semana do lado direito, do paciente em tratamento. Você consegue entender e medir a dor que esse paciente sente? E que nem com morfina ela passa? E que com laser ela diminui pra caramba? E que com laser a gente consegue fazer reparo? Porque o pescoço do cara não para de mexer. E ele está queimando por causa da radiação. A gente consegue controlar, tá? Ah, mas Matheus, eu não trabalho com isso, eu não... Tá bom, tudo bem. Se você não atende paciente oncológico, uma coisa eu tenho certeza que você tem no consultório: infecção. E sabia que com laser a gente consegue fazer descontaminação? Isso chama terapia fotodinâmica. O que é isso? A terapia fotodinâmica é um procedimento onde eu uso laser vermelho associado a um corante que, na presença de oxigênio, eu faço morte celular. Vamos lá, de novo. A terapia fotodinâmica é um procedimento de rotina que eu faço no consultório para fazer descontaminação. Eu uso um corante, no caso azul de metileno. O que está acontecendo aqui? Está vendo o osso exposto? Gente, isso pode acontecer, tá? O que eu vou fazer com esse osso exposto? Vou catar, desgastar ele com broca? Não, eu vou descontaminar para fazer a remoção. Então, eu coro com azul de metileno. O que essa tinta, esse corante está fazendo ali? Ele está penetrando dentro de bactéria, vírus e fungo. Então, esse corante entra dentro do micro-organismo, eu espero um tempo. Quando eu venho fazer a irradiação com laser vermelho, o laser vermelho ele excita esse azul de metileno, e esse azul de metileno excitado ele vai quebrar o oxigênio em oxigênio singleto, o oxigênio nascente, O2-. Esse oxigênio singleto ele é um radical superóxido, ele é extremamente nocivo para micro-organismo. Então, ele faz morte microbiana. E eu não sei vocês, mas eu lido com infecção o tempo todo no consultório. Então, eu vou lançar a mão da terapia fotodinâmica, porque muitas das vezes, num caso desse, o antibiótico não vai funcionar. O antibiótico, gente, hoje atua matando 60% dos micro-organismos, tá? A terapia fotodinâmica trabalha com morte celular entre 90% e 100%. Sabe quem trabalha com terapia fotodinâmica há muito tempo e a gente não sabe? Podólogo. Infecção de unha, antibiótico não chega lá. E o azul de metileno chega, porque você aplica ele de forma local, vem com laser vermelho, descontamina, matou, acabou. Então, olha esse caso, paciente de fratura de mandíbula, ele passou barra, a barra desprendeu e infeccionou. Olha do lado esquerdo como é que ele estava de supuração. Eu pego o meu azul de metileno, coro por dentro e por fora, onde tem essa fístula que está drenando, irradio com laser vermelho e vou descontaminando, e vou desinchando esse paciente. Olha como o aspecto do lado esquerdo, são 2 dias de diferença nas fotos, né? Um dia para cada uma foto. Olha como o aspecto melhora, ele desincha, ele perde aquele brilho. Quanto tempo demora para a amoxicilina chegar lá? 48 horas. Às vezes, nesse tempo, eu perco o paciente. Então, a terapia fotodinâmica ela me ajuda muito dentro desse processo. Tá? Então, você lida com infecção e você não trabalha com terapia fotodinâmica, desculpa. Você faz pério e não usa terapia fotodinâmica. Se você faz endo e não usa terapia fotodinâmica, foi mal. Você faz cirurgia e não usa terapia fotodinâmica, o mercado vai te consumir. Hemolaser terapia, vocês já ouviram falar sobre essa técnica? O que é hemolaser terapia? Eu tive o prazer de participar do desenvolvimento dessa técnica, onde a gente basicamente faz o fechamento de black spaces com o uso do laser. Sim, nós publicamos em Nagoya, no congresso da WFLD em 2016, e em 2018 na Photomedicine Laser Surgery, nosso trabalho sobre a hemolaser terapia, que é o fechamento de black spaces com célula-tronco do próprio paciente e laser terapia. Eu sei, eu não estou vendo a carinha de vocês, mas vocês estão tudo de boca aberta aí. Vocês não sabiam que isso existia, né? Isso daí eu faço no consultório o tempo todo. Eu faço engenharia tecidual no consultório, eu faço crescimento de papila, literalmente promovendo um sangramento suave da região que eu quero fazer o estímulo e fazendo essa papila crescer. A gente tem casos, a professora Fátima Zanin tem casos aí com 8, 10 anos estáveis de crescimento. Eu estou com os meus casos há 6, 5 anos estáveis já.
onde eu não faço enxerto, eu não faço nada além de fazer esse crescimento gengival, tá? E aí pensa na cabeça do paciente, como é que fica o seu status quando você faz a gengiva crescer nele. Isso é laser. Isso é laser. Olha lá na parestesia. Parestesia, lembra se eu uso vermelho ou infravermelho? Se eu vou trabalhar em nervo, eu uso infra, né? Muito bem. Por que um laser está vermelho e o outro está rosinha? Porque o Matheus ficou maluco? Não! Eu queria só mostrar nessa foto aqui para vocês, além de que parestesia é uma coisa super corriqueira, tanto no nosso consultório, espero que não seja corriqueira no consultório de vocês, mas às vezes os colegas encaminham para a gente tratar, e a gente trata muito bem, obrigado, a parestesia com laser. Mas aqui a gente tem dois equipamentos de duas fábricas diferentes. Um tem luz guia, o laser da esquerda, que está vermelho, ele tem o infravermelho, tanto é que ele tem um halozinho do infravermelho, branquinho ali na ponta, mas ele tem uma luz vermelha de guia para você saber se ele está ligado ou não. Só isso. Mas aqui tem dois infravermelhos atuando. O vermelhinho é só a luz guia que está ali, tá? Gente, a gente toca o tambor, não sabe quem escuta, tá? Eu gosto muito desse exemplo, porque qual que é o nosso papel? Eu quero ter sucesso, mas eu quero ter sucesso a partir de eu ser bom, de eu saber o que eu estou fazendo, de eu dominar a tecnologia, de eu ser referência dentro de um conceito. E eu comecei em Jundiaí, né? Meu consultório é aqui em Jundiaí. Eu comecei em 2009 meus atendimentos aqui, e a única coisa que eu sabia fazer mais ou menos quando eu me formei era laser. E aí eu comecei com um trabalho, eu não tinha paciente no consultório, sei lá, tinha um paciente por dia, ou às vezes 2, 3 dias sem paciente. Eu sabia fazer laser, sabia fazer mucosite. Eu fui conversar com alguns oncologistas e explicar que se eles precisassem de ajuda, eles podiam contar comigo. E na época, um médico confiou em mim. Tenho o prazer dele ser meu amigo pessoal hoje, porque a gente passou por muita coisa juntos, de cuidar de muitos pacientes já, desde 2009 até hoje, né? E a partir dessa melhora dos primeiros pacientes, que foram contando para outros médicos, que foram contando para outros pacientes, hoje, quando tem alguma necessidade no hospital de atendimento de laser, é meu celular que toca. E eu faço questão de fazer isso e fazer parte disso, porque nesse caso que eu vou mostrar para vocês, a gente começou o atendimento desse paciente na sexta-feira, no sábado. E como é importante, se a gente não sabe fazer, a gente saber a quem buscar. E como é mais importante ainda quando a gente é a referência. No sábado, então o pessoal do HU mandou uma mensagem para a gente falando assim, olha, a gente está com uma paciente aqui de 4 anos de idade com a síndrome de Stevens-Johnson. Ela teve uma convulsão na quarta-feira, o médico não sabia, na verdade ninguém sabia, que a paciente ia ter esse tipo de reação, entrou com fenobarbital e a paciente desenvolveu a síndrome de Stevens-Johnson. Bom, ela foi para a UTI na própria quarta-feira. Ninguém sabe o que fazer direito, corticoide pra caramba, vamos ver como é que ela responde, se ela vai entrar em óbito ou não, porque a síndrome de Stevens-Johnson, vocês vão ver, não sei se vocês já têm intimidade com isso, mas ela é agressiva demais. A síndrome de Stevens-Johnson é uma reação de hipersensibilidade da pele em resposta, normalmente, a sulfa, a anticonvulsivante, que foi o caso dessa paciente, e alguns antibióticos. Tá? Então, o paciente começa a ter uma crise alérgica sistêmica em toda a pele mucosa e ele abre no avesso. E eu falei, vamos atender. Porque, imagina, ó, passou, pensa comigo, quarta-feira, convulsão, fenobarbital, começou a crise, começou a ter as dores, começou a ter as máculas, na quinta-feira aquele estado horrível, sangramento espontâneo, ninguém sabe o que vai acontecer. Essa paciente passou sedada sexta e no sábado a gente foi atender. E no sábado o que a gente encontrou foi uma pacientinha assim, tá? Olha toda essa mucosa, olha toda essa pele. Que remédio que a gente passa? É duro falar isso, né? Porque não tem muito remédio, a não ser corticoide, tirar o fenobarbital e torcer para o organismo responder. O laser é uma das únicas ferramentas que ajuda esse organismo, né?
Então, a gente começou as irradiações no sábado. A fazer irradiação, até postei no Instagram, falei, ó, estamos chegando aqui, eu nem sei como é que tá o paciente, ela estava assim. Hoje ela está desse jeito, tá? Repara aqui na boquinha dela, que ela está com sangramento espontâneo, ela tem ulcerações enormes. Eles foram passar sonda nela ontem, que ela estava sem comer. Falei, gente, no sábado eu já tinha falado para a médica, passa a sonda nela, porque ela não vai responder de uma hora para outra. Até a médica patinou um pouquinho, a médica estava preocupada, ela falou, meu, ainda bem que você veio. Porque olha o aspecto da mucosa hoje, terça-feira à tarde. A gente começou sábado, ela estava piorando, a infecção já no sangue, sistêmica já piorando. E hoje, eu cheguei para ela e falei, oi, queridinha, tudo bem? Vamos usar a luzinha que sara você? Hoje eu escutei a voz dela, ela conversou comigo pela primeira vez. Porque nos outros dias a gente precisou atender ela sedada, tá? Porque a dor é tão forte que a gente não conseguia... Assim, ela estava sedada leve, mas ela estava sedada. E hoje eu cheguei, ela olhou para mim, deu uma risadinha. Eu falei com ela respondeu e falou, tio, dodói aqui. Então, fiz a irradiação, ela tomou água, ela pediu para tomar água, foi a primeira vez que ela tomou água desde quarta-feira, por via oral, ela estava só por soro e sonda, e expliquei para ela, falei, ó, o tio ainda vai precisar voltar para cuidar de você, mas você já está quase boa para voltar para casa. Olha como ela tem mucosa já formando embaixo das crostas, uma mucosa mais madura. Isso aqui é laser todo dia, gente. Não tem segredo, né? Não tem segredo. Então, assim, claro, Matheus, eu não quero. Olha a diferença em 3 dias. Né? É muito diferente a mucosa. O quanto a gente conseguiu recuperar. Os médicos até suspenderam o corticoide, porque eles falaram, não, o laser está resolvendo, não vamos mais sobrecarregar esse organismo. Então, não sei se você entendeu o meu recado. Matheus, eu não quero trabalhar com isso. Isso é muito para minha cabeça. Gente, para mim, atender criança é uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu me envolvo muito emocionalmente, muito. Depois que meus sobrinhos nasceram e tal, gente, ficou difícil de atender criança. Mas se eu não for, quem que vai cuidar? Então, eu faço essa força, já estou treinando minha equipe para a gente poder fazer o cuidado em conjunto, mas eu sei que ela a gente salvou. Então, eu não sei se você entendeu minha mensagem, de que, cara, tem muita coisa para você aprender, mas que pode fazer muita diferença na sua carreira. E não importa em qual estágio da sua carreira você está. O que eu quero te fazer é um convite. Mas antes de fazer um convite, eu quero te dar um spoiler da aula de amanhã. Tá? Porque, assim, ontem eu expliquei para vocês mais ou menos como é que é esse universo. Hoje a gente mergulhou mais na prática clínica. Eu sei que eu fui de extremos, né? Eu fui de afta-hipersensibilidade até Stevens-Johnson. Pontas extremas da prática clínica. Só que a gente está nesse meião, certo? Se você não entender minha mensagem, eu vou tentar fazer você entender. Que, assim, sem laser, você vai ficar para trás. O que eu vou falar amanhã? E esse é um slide da aula de amanhã. A gente tem no Brasil mais de 400 mil dentistas. Quando você vai lá no CFO e pergunta quantos habilitados em laser tem, quantas pessoas têm habilitados em laser terapia, né, que é a formação máxima de laser, tem 2.400 pessoas. Eu sou um desses aí, ó. Tá? A gente tem mais de 400 mil dentistas e 2.000 tem formação em laser. Com um mercado onde a demanda por conforto ela só cresce, 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 cresce. Por resultado, seu paciente quer resultado, resultado, cresce, a demanda cresce, é desesperador e tal. Amanhã eu vou te ensinar como você ganha dinheiro com isso. Tá? É esse meu compromisso com você. Então, você que está aqui, os 100 que estão aqui comigo e a galera que está no YouTube, a gente tem um compromisso. Amanhã nós vamos juntar essas informações. Por isso que eu preciso de você aqui comigo, tá? Porque amanhã a gente vai mergulhar nisso.